Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Turíbio Oliveira, com o tema Crucificação de Jesus. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, é um prazer estarmos juntos novamente aqui na Fraternal, nesse ambiente acolhedor, nesta emissora que nos acolhe com muito carinho. E para hoje, para falarmos de um tema que nós, da doutrina espírita, exploramos um pouco para conhecermos um pouco mais e aprender com ele, que é a crucificação de Jesus. Eu queria convidar você a depois compartilhar o link para que outras pessoas também possam vir e trabalhar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre a crucificação de Jesus. Bom, para falar um pouquinho de crucificação, a gente precisa lembrar daqueles momentos derradeiros de Jesus. Lembrando, e isso a gente fala sempre quando se fala de crucificação de Jesus, que Jesus nunca foi embora. Jesus sempre esteve, está e sempre estará conosco, porque ele é o governador do planeta. É ele quem criou tudo isso aqui, é ele quem comanda, pilota o nosso planeta aqui, o planeta Terra. Muito bom. Momentos antes da crucificação de Jesus, Jesus estava sendo interrogado por Caifás, depois pelo Pôncio Pilatos. O Caifás, como sumo sacerdote, tinha por obrigação entrevistar. E Pôncio Pilatos, como o procurador de Roma, também estava ali para interrogá-lo. E foi depois que Caifás o interrogou que mandou para Pilatos. Muito bem. Num desses momentos, foi perguntado a Jesus se o reino dele, se ele se julgava rei, por que os súditos não vinham retirá-lo daqui? E Jesus deu uma resposta assim: o meu reino não é deste mundo. Se fosse aqui, certamente os meus súditos teriam vindo aqui e não deixariam que isso acontecesse. Essa expressão de Jesus, ela é absolutamente significativa. Ela é essa frase de Jesus que na doutrina espírita a gente captura da fala de Jesus no julgamento e a gente trabalha com ela de uma maneira isolada. Ela é talvez uma das frases mais impactantes de todo esse processo de prisão, julgamento e crucificação. Por quê? Uma das mais importantes, não é a mais importante. Porque quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele já se referiu que existem outros mundos e que a vida continua em outros mundos. E que é a base da nossa doutrina. Mas muito bem, uma vez julgado, a pena imposta a Jesus foi a crucificação. Por que a crucificação? A crucificação era uma punição que já se usava desde a antiguidade. Os romanos já haviam abolido a crucificação, já praticamente não a praticavam. Só a praticavam em casos de traição. E Jesus foi considerado um traidor. Estaria traindo, né, o Império Romano. Por isso que ele foi condenado à crucificação. A crucificação, para que ela se efetivasse, ela precisava necessariamente ter algumas condições. Uma delas, de que ela nunca fosse sozinha, que sempre houvesse mais que uma pessoa para ser crucificado junto. Foi por isso que Jesus foi crucificado com outras duas pessoas. Não se colocava o prego diretamente na mão, porque não seguraria o condenado, era no pulso e as mãos amarradas, tinha todo um procedimento técnico ali de crucificação. E a crucificação contava com a possibilidade do condenado ter a sua vida exaurida aos poucos, porque ele ficava exposto. Então, às vezes, demorava alguns dias para a pessoa ter a sua vida exaurida. Felizmente, não é o que aconteceu com o Mestre Jesus. Esse é o aspecto técnico da crucificação. A crucificação não ficou durante muito tempo.
ela já havia sido praticamente abandonada pelos romanos. Mas o imperador Constantino aboliu a crucificação no ano, lá por volta do ano 330, 337, ele aboliu, porque ele admirava Jesus. E ele não sabia como é que aquele homem foi, algumas centenas de anos aí atrás, como é que ele foi crucificado. Então, aboliu-se a crucificação e não mais se trabalhou com a crucificação. Muito bem. Aí a gente diz assim, e aí o percurso? Qual o percurso que Jesus fez? Esse percurso, os historiadores até hoje têm algumas formas de o entender. Diz-se que o percurso teria alguma coisa em torno de 300, 500 metros, coisa assim, que seria do pretório, que era a casa do procurador, lá onde ele foi julgado por Pilatos, até onde ele foi crucificado. Muito bom. Esse percurso é incerto, são possibilidades que foram aventadas. Os franciscanos, por volta do ano 1300, trabalharam nesse assunto e acharam que esse percurso seria o percurso mais recomendável para se falar do trajeto que Jesus fez com a cruz. Muito bem. Um outro aspecto importante é que nem todos os povos cristãos podiam ter acesso aos locais por onde Jesus passou. Então, porque no ano, entre o século XII, o século XI e o século XIII, aconteceram movimentos dos povos cristãos para tentar retomar os territórios cristãos por onde Jesus passou. Foram as chamadas cruzadas, um movimento, vamos chamar assim, quase que militar, de tentativa de retomar os territórios cristãos. Isso foi conduzido pelos cristãos. Agora não é hora de a gente falar disso, mas só para a gente entender o porquê nós estamos falando. A partir daí, os povos não residentes ali também queriam conhecer esse trajeto da crucificação, esses locais por onde Jesus passou. Então, a igreja resolveu estabelecer o que se chamou de Via Crucis, o caminho da cruz. Qual era a lógica? Tentar reproduzir no Ocidente cada um dos passos importantes da trajetória da crucificação de Jesus sob a forma de quadros, de pintura, etc. Na época não existiam fotos e nem filmagens. Então, se reproduziram aí 14 etapas. E algumas religiões até colocam isso, as pessoas fazem as suas orações, as suas preces, olhando esses quadros. Mas, modernamente, se colocou uma 15ª etapa, que é a chamada ressurreição de Jesus, que foi omitida durante muito tempo, por uma razão de interesse da religião que instituiu isso. Mas qual era a lógica dessa Via Crucis? Que as pessoas pudessem olhar esses quadros. Por exemplo, Jesus é condenado, Jesus pega a cruz, Jesus derruba a cruz, cai a cruz, Jesus é auxiliado por alguém. Então, era para reproduzir esses quadros, que as pessoas pudessem olhar para o quadro e fazer reflexões, tentar entender aquele momento reproduzido ali no quadro com a sua vida. Esse era o objetivo da Via Crucis. Só que depois, com o tempo, isso se deturpou e as pessoas olham aquilo e ficam fazendo prece para Jesus. Porque aquilo não tem esse significado. O significado era as pessoas refletirem sobre aquilo tudo. Então, esses são aspectos que nos dão uma visão global da crucificação. Mas a crucificação de Jesus, ela tem momentos importantíssimos para a gente aprender com ela. Um desses momentos é um momento que se refere a um senhor que estava passando por Jerusalém, era um comerciante que estava passando por Jerusalém quando viu aquela cena. Esse senhor se chamava Razim. Razim, que a doutrina espírita o conhece,
Temos até aqui na nossa região uma casa que recebe o nome dele, Razim. Razim, aliás, a história de Razim é brilhantemente contada no livro da Marta Galego, o Instituto de Confraternização Universal, né? As Fraternidades do Espaço. Então, a Razim estava lá, passando, era um comerciante que passava pelo local, quando viu aquele homem ia ser crucificado. Chamou a atenção de Razim. Primeiro, a serenidade daquele homem. Como ele estava sereno, calmo, tranquilo, apesar de estar indo para a crucificação. Ele ia perder a vida dentro de algum tempo, muito curto, por sinal. Mas ele estava sereno, estava em paz. E Razim começou a associar esta serenidade com a mesma sensação que ele, Razim, tinha quando ele olhava o céu, quando ele estava navegando pelos rios da região e olhava o céu à noite, era um comerciante, ele tinha que se deslocar, e via as estrelas e sentia essa mesma paz, essa mesma serenidade. Então Razim começou a olhar aquilo, falou, mas que coisa diferente, esse homem tem tanta serenidade na sua forma de ser. Por que isso? E Razim se interessou por aquilo e resolveu acompanhar para ver até onde aquilo iria. E Razim foi até a crucificação. Viu quando o crucificaram, viu quando baixaram o corpo, mas num desses momentos, Razim observou uma cena curiosa. Uma gota do sangue de Jesus caiu próxima a Razim e pegou um trevo de folhas que estava no chão. Pegou bem em cima do trevo. No ímpeto de querer guardar alguma recordação daquele momento, que tão especial estava sendo para ele, ele não sabia quem era aquele homem, mas alguma coisa estava diferente ali. O Razim pegou aquela folhinha, aquele trevo, e guardou com ele. Razim vai para casa, pega esta folhinha, guarda numa gaveta e deixa lá guardadinha. Fecha a gaveta e vai embora. Aí Razim começou a ter uma outra preocupação. Ele queria saber quem era aquele homem que tanta serenidade estava colocando ali naquele momento. E Razim, então, descobre que era Jesus de Nazaré. Razim, então, vai conversar com os apóstolos e entende tudo que estava acontecendo, ficou feliz da vida. E ele lembrou daquele trevinho que ele havia guardado com um pedacinho de folhagem com uma gota do sangue de Jesus. Razim vai na gaveta, abre a gaveta. Surpresa! A folha, aquela folhagem estava petrificada, dura, e irradiava uma luz intensa, uma coisa maravilhosa. Razim entendeu que aquilo era o símbolo da renovação, da luz que irradiaria para o mundo. Entendeu a simbologia que aquilo significava para ele. Volta lá e resolve, então, trabalhar junto com os apóstolos, atendendo os necessitados, trabalhando para o Cristo, levando por todas as cidades onde ele passava a mensagem de Cristo. E é o que ele fez o tempo todo. Razim desencarna, vai para o plano espiritual. No plano espiritual é recebido por todos aqueles que receberam o tratamento dele quando aqui estava na Terra, já no seu momento, na sua abordagem cristã. E um dia, Jesus foi se encontrar com ele. Jesus, então, agradece ele e fala, Razim, nós precisamos de você, eu preciso de você, para que você crie escolas para formar os discípulos do futuro. Foi, então, que ele, em espírito, é colocado para auxiliar a Federação Espírita do Estado de São Paulo na criação das escolas de aprendizes do Evangelho, criadas pelo comandante Edgar Armon e por outros, Valentino Lorenzetti, Dona Trizar, Hitzer, mas capitaneadas pelo Edgar Armon. E assim deu-se início na Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1950, a primeira escola de aprendizes do Evangelho.
que depois as casas espíritas começaram a reproduzir sobre vários títulos, como Escola de Aprendiz do Evangelho, Escola Cristã, Aprendizes, Introdução ao Espiritismo. E aí as casas espíritas deram a conotação que melhor acharam dar em função da necessidade de criar, de instituir novos seguidores do Cristo. Quer dizer, só foi possível a partir da crucificação. Esse é um ponto positivo da crucificação. Um outro ponto positivo da crucificação, e esse aí certamente todos vão se recordar, porque Hollywood fez questão de dramatizar bastante. Para que a gente possa entendê-lo, nós precisamos voltar um pouquinho antes da crucificação. Todos nós conhecemos aquela passagem em que Jesus estava pregando e uma senhora chega até ele e toca ele, encosta ele. E essa mulher tinha uma hemorragia já há muito tempo. Quando ela toca Jesus, cessa imediatamente a hemorragia. As pessoas tinham uma crença de que se tocassem Jesus, seus problemas estariam resolvidos. Muito bem. Naquele momento, essa senhora tocou Jesus e ficou curada. Jesus, então, olha ao redor, porque as pessoas estavam todas tocando ele, todas colocando a mão nele. Mas só aquela senhora chamou a atenção porque ele percebeu o que acontecia. Jesus olha ao redor e diz assim, quem me tocou? Quem me tocou? Opa, por que várias pessoas tocando e aquela em específico, Jesus sentiu que fluiu dele para ela o magnetismo da cura, o magnetismo curador, porque ela tinha ali o desejo ardente, a fé e a intenção de ser curada. Ela entrou em linha direta com Jesus, ligação direta com Jesus. Essa senhora, os historiadores chamam de Berenice. O nome dela era Berenice. Raramente, né, isso é estudado dessa maneira, né? O apóstolo Mateus conta isso para a gente de uma maneira brilhante lá no seu evangelho. Mas o que acontece depois, muito tempo depois, está Jesus com a cruz, indo em direção ao Calvário, levando a cruz, e um grupo de mulheres chegam até Jesus e observam aquele ser que estava suando, um sangue, todinho sujo, e uma delas, a Berenice, pega o seu véu e entrega para Jesus e coloca no rosto dele. Surpresa, limpando o rosto de Jesus. Surpresa que quando ela retira o véu, a imagem de Jesus estava lá impressa no véu. Ela, então, percebeu que era um momento importante. Tinha ficado gravada a imagem de Jesus, uma simbologia de que aquele homem estaria vivo eternamente. Com o tempo, aquilo ficou registrado como a imagem verdadeira de Jesus. E a imagem verdadeira significava Vero Icon, que se transformou em Verônica. Por isso que ninguém conhece como Berenice. A história nos fala a história de Verônica, que cedeu seu véu para Jesus secar o seu rosto. Só foi possível graças a essa passagem da crucificação. E é engraçado que ela estava junto com um grupo de senhoras. E aí a gente quer lembrar aqui uma passagem muito interessante, retratada por Humberto de Campos, o irmão X, quando ele conta para a gente, está no momento da cruz, na hora da cruz. Se você for buscar, você vai achar isso na hora da cruz. Humberto de Campos, irmão X. Jesus tinha acabado de ser julgado, condenado, e começou o trajeto da crucificação. E Jesus teve um momento em que ele refletiu, segundo Humberto de Campos, e em ligação com Deus, com o Pai, ele pergunta assim, mentalmente, por que desse sofrimento? Imediatamente,
imediatamente, ele começou a observar cruzes ao redor dele. Cruzes. Olhava para as pessoas e via cruzes. Olhou para José de Arimateia, um político importante da época, e viu cruzes em José de Arimateia. O apego aos compromissos políticos que José de Arimateia tinha e que se tornaram cruzes pesadas na vida dele. Olhou para Nicodemos, um doutor da lei, e viu ali cruzes ligadas à vaidade de Nicodemos. Jesus começou a observar as cruzes das pessoas. Aquele grupo de senhoras chega para Jesus e diz assim: Senhor, e agora? O que será de nós? E Jesus olha para elas e diz assim, olha e vê cruzes dessas mulheres, em todas, compromissos do passado seríssimos, ligados os compromissos aos filhos que elas tinham. E Jesus então olha para elas e diz assim, mulher, não chore por mim, chorem por vocês, pelos seus filhos. Uma mensagem de que todos nós temos cruzes a carregarmos. Todos nós temos resgates em espíritos a cumprirmos. E é a eles que nós devemos nos ater. São passagens impossíveis de serem retratadas se não houvesse a crucificação. Uma outra história muito interessante é a história de um trabalhador da área agrícola. Daquela época não tinha indústrias como nós temos hoje, etc., contemporaneamente. Mas um trabalhador da área agrícola chamado Simão. Simão era um trabalhador que havia nascido na Grécia, numa cidade chamada Cirene. Por isso, ele era conhecido como Simão de Cirene, ou Simão o Cirineu. Simão estava trabalhando, ele trabalhava no campo e vinha, todos os dias ele morava em Jerusalém, todos os dias ele ia da casa dele para o campo e voltava do campo para casa, todos os dias fazia esse trajeto a pé. Simão passava por alguns problemas na vida e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desses problemas. Mas o Simão nunca tinha ouvido falar em Jesus, nem sabia quem era Jesus. E Simão está voltando depois de um dia de trabalho e chega em Jerusalém e quando vê um cortejo passando, um homem que ia ser crucificado. Ele não fazia a mínima ideia de quem era esse homem. Simão é relatado lá nos evangelhos por Marcos e Lucas, para a gente deixar isso claro aqui, tá? Ele não sabia quem era aquele homem, não tinha ideia de quem era aquele homem. Mas ele parou, porque o cortejo precisava passar, não tinha como ele passar ali, e começou a observar. Na frente dele, aquele homem, Jesus, que ele não sabia que era Jesus, derruba a cruz cai, e o homem cai no chão. Imediatamente o soldado romano chega para ele e fala assim, você, vem ajudá-lo. Ele não pensou duas vezes, óbvio, e foi ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas com um detalhe importante, ele não conseguia olhar para Jesus, porque ele tinha aversão a sangue, aversão àquela tristeza toda. Ele não conseguia olhar. E Simão, então, abaixou a cabeça, começou a seguir o trajeto carregando um madeiro e começa a pensar na sua vida, naquele trajeto. Ele começa, então, a pensar nos problemas que ele tinha com a mulher. Naquela época já tinha problemas de relacionamento de casal. Tinha um problema com a mulher que não estava, a relação entre eles estava muito perturbada. Tinha um problema com o filho, um dos filhos dele estava doente, febre altíssima, acamado há dias, e que ele não sabia como iria encontrar o filho em casa. Tinha um problema com a plantação que ele cuidava, havia
acontecido uma infestação de ratos e destruído toda a plantação dele. Ele tinha perdido tudo e tinha um problema financeiro sério para ser sanado ali naquele momento. O Simão então começa a pensar sobre tudo isso. E não conseguia olhar diretamente para Jesus. E foi até o fim, acompanhou Jesus até o momento do Calvário. Quando Jesus deixa lá a cruz, e Simão volta para sua casa. Ele não sabia que era Jesus. Simão entra na sua casa. Toca a mulher o toca. E a mulher já começa a tratá-lo bem. Ele achou muito estranho aquilo. De repente, o relacionamento melhorou muito de uma hora para outra. Simão vai até o quarto, onde o filho ardia em febre, pega a criança no colo, aconchega ela no seu peito, começa a chacoalhar. O menino tem um comportamento diferente e alguns momentos depois estava curado, não tinha mais nada. Ainda naquele mesmo dia, Simão está em casa, bate a porta, alguém que devia uma quantia de dinheiro para ele e que ele necessitava muito naquele momento, e esse alguém vem lá e paga para o Simão, sem ele cobrar. Simão cava um buraco, encontra algumas pedras de ouro. Simão começou a pensar o que está acontecendo na minha vida. E começou a associar tudo isso a essa série de fatos positivos da vida dele, depois que ele ajudou aquele homem que ele não sabia nem quem era a carregar a cruz. Simão achou aquilo muito estranho. Passa-se algum chega na casa de Simão uma senhora, com um rapaz jovem, querendo agradecê-lo. E Simão, quem são vocês? A senhora diz assim, eu sou a mãe daquele rapaz que você ajudou a carregar a cruz. Meu nome é Maria. E aquele era Jesus de Nazaré. E o rapaz diz assim, eu sou o João, que seguia ele. Estava lá. Queria agradecer você pelo que você fez por ele. Aí o Simão entendeu tudo o que aconteceu na vida dele, depois que ele começou a ajudar aquele homem. Bom, a partir dali a vida dele mudou. Ele resolveu seguir à risca Jesus, levar a mensagem do mestre onde fosse necessário, mudou-se de Jerusalém, abriu um local para atender pessoas necessitadas, para falar de Jesus. A mulher e o filho, agora já crescido, passado algum tempo, ouviram falar que tinha um tal de Paulo de Tarso, que também se converteu a Jesus e estava falando nas comunidades, nas chamadas igrejas, nas comunidades cristãs. E a mulher e o filho resolvem, então, seguir Paulo de Tarso. E ela foi como se fosse uma mãe para o Paulo de Tarso. Muito bem. Essa história também não existiria se não fosse a crucificação. Fica aí para a gente uma colocação. A crucificação de Jesus, fora toda a encenação cinematográfica que se tem nela, etc., só trouxe coisas boas no seu âmago. Jesus sempre deixou mensagens boas. O que é que significa seguir Jesus? O que significa para nós entrarmos em ligação com Jesus? Nós, espíritos que necessitamos conhecer Jesus e estar junto com Ele. Que essas histórias todas sirvam para despertar em nós Jesus. E que sejamos, de fato, os grandes seguidores do Mestre. Que Ele esteja na nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.